Boa noite, irmãos. Mais uma noite, graças ao Senhor. Vamos estar aqui dando continuidade na leitura do livro sobre as dispensações. Vamos dar continuidade aqui nessa parte aqui. O presente intervalo no tempo. Cremos que 69 das 70 semanas de Daniel foram cumpridas quando o Messias foi tirado ou cortado. Desde então, Deus não tem contado o tempo, nem o fará até que a igreja saia de cena. Então Deus começará a contar o tempo e a agir publicamente pela causa de seu povo Israel e no governo deste mundo. Todo o período durante o qual o Espírito Santo está formando a igreja, o corpo de Cristo, é um intervalo despercebido na profecia, uma espécie de pausa ou parêntese. Trata-se de um princípio muito simples, cuja negligência levou, a nosso ver, a uma irremediável confusão e perplexidade na exposição da profecia. C.H. Mackintosh. Povo terrestre, povo celestial. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Israel deve ser feito povo de Deus nos últimos dias, como nos ensina o profeta. Mas ele ainda nos ensina que, quando isso acontecer, Israel será semeado para Deus na terra. Isto é, Deus abençoará Israel com bênçãos terrenais. Mas os gentios foram agora feitos povo de Deus, como nos ensina o apóstolo. Mas ele ainda nos ensina que não há bênção como essa para eles. Pelo contrário, devem considerar-se peregrinos e forasteiros na terra. Quão surpreendentemente o Espírito assim, nessas duas testemunhas, contrasta o chamado e a bênção de Israel com o chamado e a bênção da igreja, mostrando-nos que a igreja não tem lugar na terra, mas que, sendo uma estranha aqui, ela deve esperar por um país celestial, uma cidadania no céu. Mas assim que Israel for novamente reconhecido do Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Oséias 2:23 e 1 Pedro 2:10. Dispensação da lei, em contraste com a graça. A dispensação da lei começa e termina com Moisés. Enquanto ele mantém os fundamentos, tudo é escuridão e tristeza.
que a medida da luz que ele carrega consigo apenas torna mais evidente. A dispensação do Evangelho da Graça não é um desenvolvimento daquilo que a precedeu. A dispensação da graça começa onde termina a dispensação da lei e está em completo contraste com ela em todas as suas características. O agrado do Pai, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. Colossenses 1:18. Deus e Pai, nós te adoramos pelo Cristo, tua imagem brilhante, em quem toda a tua santa natureza amanheceu em nossa noite, outrora sem esperança. Tu o enviaste como testemunha de uma vida incomparável. Pelo teu Espírito o recebemos agora em Cristo, como somos abençoados. Comunhão contigo, o Pai, e com Jesus Cristo, teu Filho. Tal tua própria dádiva abnegada, pelo Espírito Santo dada a conhecer. Pois em Cristo era a vida eterna, uma vez contemplada e ouvida abaixo, e nele habitou toda a plenitude, embora em graça ele se humilhasse tanto. Pai Jesus, era o teu prazer, objeto de supremo deleite. Pai, o que foste tu para Jesus, senão a sua constante fonte e luz? Agora, nele, nosso Deus e Pai, partilhadores do teu amor, somos nós, agora participando com nosso Salvador, seu descanso incessante em ti. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Efésios 3, versículo 2. Acho que aqui encerramos, né, o livro. Eu acho que sim. Acho que não tem parte um nem 2 não, né? Algum irmão sabe dizer melhor aí também? Não, não parece que não tem, não. Parece que aqui não tem nada relacionado a mais algum livro falando de dispensação. Só é até aqui mesmo. O que é que os irmãos acham aí? Vamos fazer alguma leitura? Ou a gente pode dar uma
uma verificada lá no blog para ver se busca mais um livro. O que é que acha? Vou botar aqui para ler, então, um pouco desse livro aqui de galardões. A gente saber um pouco sobre isso. Quer ler mais um pouco? Ei, George? Sim. À vontade. Galardões. Antes vamos ver esse versículo que tá aqui do ladinho. 1 Coríntios 3, de 13 a 14. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Galardões para o cristão. Eita. Galardões para o cristão são frequentemente mencionados no Novo Testamento. Eles estão acessíveis para todos. Um copo de água fria dada a um pequenino, porque ele pertence a Cristo, não perderá sua recompensa. Marcos 9, 41. O Senhor Jesus disse: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Aquele que trabalha no serviço do Senhor, se sua obra permanecer, receberá seu galardão. 1 Coríntios 3, 8, versículo 14. Ao mesmo tempo, o Senhor recompensará o que pratica o mal com a recompensa adequada. 2 Samuel 3:39. Os galardões não são apresentados como motivo diante da alma. Cada um deve ser capaz de dizer: o amor de Cristo me constrange. 2 Coríntios 5:14. Mas eles são adicionados na abundância de amor e graça, como um encorajamento em meio aos perigos e dificuldades do caminho. Os crentes são alertados para que não se deixem enganar por sua recompensa. Colossenses 2:18 e Apocalipse 3:11. Há uma recompensa eterna a que todos devemos estar ansiosos. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Motivo de serviço e galardões. A maneira exemplar como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios é útil em relação aos motivos para o serviço e os galardões. 1 Coríntios 4. Como um servo de Cristo e um dispenseiro dos ministérios de Deus, ele não foi afetado pelo julgamento carnal dos coríntios.
Tendo recebido seu ministério do Senhor, servir tendo em vista o tribunal de Cristo era tudo o que importa para ele. A avaliação do homem tinha pouca importância. Isso não pôs de lado a importância da questão, pois a fidelidade é exigida dos dispenseiros. Versículo 2. E nenhum de nós é autônomo, não tendo ninguém a quem devemos prestar contas. Todos devem dar conta do que nos foi confiado. O grande apóstolo não pôs de lado o juízo dos coríntios, porque se considerava como tendo um julgamento superior ou melhor. Pelo contrário, ele disse: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele não fez nenhuma tentativa de avaliar sua própria vida e conduta, mesmo que ele não estivesse ciente de algo de errado. Ele não tomou um lugar superior em relação aos outros, nem defendeu uma posição de retidão com palavras como Jó proferiu a seus 3 amigos. Mais tarde, Jó teve que ser humilhado na presença do Senhor. Ao dizer estas coisas, não estamos desencorajando a necessidade de ouvir os piedosos conselhos dos irmãos. Todos nós devemos ter um ouvido aberto para ajudas e aconselhamentos. Deus deu a uns um discernimento melhor do que a outros, mas estamos falando do motivo do serviço e sua recompensa, ou galardão. Precisamos ter um olhar simples a respeito disso, olhando apenas para ele. Os conselhos do coração. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4, e 4-5. O Senhor não revelou sua capacidade de julgar quando os discípulos criticaram. É uma pergunta. O Senhor não revelou sua capacidade de julgar quando os discípulos criticaram a mulher por desperdiçar o unguento? Ele lhes disse: onde quer que este evangelho for pregado, em todo mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Mateus 26, 13. Ele manifestou os conselhos do coração dela e trouxe à luz as coisas ocultas das trevas do coração dos discípulos. Talvez nem ela mesma tenha percebido tudo o que o Senhor trouxe à tona, pois nem nós mesmos conhecemos nosso próprio coração. Os conselhos do coração vão além do serviço feito para incluir os motivos por trás da ação. Só o Senhor é capaz de discernir isso. Não podemos ver as fontes secretas do íntimo coração e os motivos nos outros. O serviço para o Senhor, por um lado, pode ser feito com uma boa aparência exterior, mas por razões de engrandecimento próprio e orgulho, isto o Senhor em seu tempo trará à luz. Por outro lado, muitas vezes há tentativas de servir ao Senhor que aparecem como um fracasso. Mas o coração estava correto e o Senhor tornará isso conhecido com a sua aprovação. Este é um grande incentivo. Vale a pena esperar pela recompensa do Senhor e manter o nosso olhar simples. Que Ele nos faça servir fielmente.
fazendo a coisa certa pelo motivo certo, sua glória e honra. Então isso poderá ser contado como um memorial de nós. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. O serviço do amor. O serviço do amor nunca é influenciado pela recompensa. A recompensa não é colocada diante da alma com motivo para fazer qualquer coisa. Mas quando encontramos dificuldades em trilhar o caminho de serviço, então a coroa é colocada diante de nós para nos encorajar a prosseguir. Então, mesmo Cristo, pelo gozo que estava diante dele, suportou a cruz, desprezando a afronta. O Senhor glorificado nos santos. O Senhor Jesus se manifestará desde o céu, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 1, de 10 a 12. Você quer ler aqui agora, Dal? Pode ser. Então, vou seguir aqui. Certo. Galardões e graça. Como é dito na parábola dos talentos. Mateus 25, 14 e 30. O Senhor chamou os seus próprios servos e deu a cada um deles de acordo com suas diversas capacidades ou habilidades, e partiu em sua jornada. Veremos que a graça fez toda a diferença no caráter e na aceitação, embora os dons, sendo exercitados por graça, pudessem dar o seu galardão apropriado, de acordo com sua designação divina. Existem três coisas na parábola. Primeiro, os talentos foram conferidos por Cristo a seus próprios servos, o que mostra que eles não são habilidades naturais. Esses talentos, né? Habilidades naturais, não são. Ou circunstâncias temporais, mas são peculiares ou particulares aos servos de Cristo. Em seguida, estes são conferidos de acordo com a competência ou adequação do vaso. Um homem é um vaso escolhido, que recebe os dons e a capacidade do vaso, bem como a extensão e o caráter do dom. Terceiro, o uso dele era um assunto diferente. Um talento foi dado de acordo com a habilidade, bem como os cinco talentos. Os 5 talentos. O Senhor, dando de acordo com a habilidade,
provou a adequação da designação de Deus e a responsabilidade existente naquele a quem foi dado o talento. Mas o uso correto do talento não dependia disso. A posse do talento criava a responsabilidade pelo seu uso. Aquilo que levou ao seu uso correto não é o reconhecimento do homem ou a nomeação pelo homem. A graça que utilizou o talento é a confiança pessoal no caráter e aceitação de Deus. A graça é comprovada pela manifestação de sua confiança no Senhor e descansa nisso. Ela usa o talento pela virtude de seu conhecimento pessoal e confiança em seu caráter. Isso é o que caracteriza a diferença entre os servos bons e maus. Aquele que era um bom servo agia de acordo com sua confiança pessoal no caráter do Senhor. E um mau servo não fazia isso. Há dois pontos marcados como consequência na volta do Senhor. Primeiro, há uma grande recompensa dada no governo. Ele é feito governante sobre muitas coisas. Em segundo lugar, há associação pessoal real com Cristo em bênção, não sendo abençoado sob ele como alguém que é governado, mas entra no gozo do teu Senhor. Não parece que a energia e o poder do Espírito Santo sejam retirados, embora a cena de seu exercício possa ser diferente. Regência e gozo, em vez de trabalho como um servo. Salvo do servo inútil, que é lançado fora da luz e glória do reino. Que nos lembremos que a fidelidade consiste no uso de um dom com base na confiança pessoal e individual no caráter do Senhor como nosso mestre. Rapidamente aqui, ou seja, essa fidelidade que o irmão fala aqui, com base na confiança de conhecer o Senhor, o caráter dele, então a gente age, ou seja, a gente está falando um pouco de sermos constrangidos, né? O amor de Cristo nos constrange. Então a gente conhecendo o Senhor que nós temos, o quanto ele é amoroso, ele é bom, ele é cuidadoso, ele supre nossas necessidades. Então a gente age em fidelidade, na confiança pessoal, no caráter desse Senhor. Aquele mau servo, ele não conhecia o Senhor e por isso ele ficava falando mal do Senhor. Ele não conhecia quem era ele. Mas aquele que conhece o Senhor Jesus, a fidelidade vai ser de acordo com esse conhecimento e essa afeição pelo Senhor, conhecimento do seu caráter e a afeição. Então a gente vai agir no dom, seja irmãos ou irmãs, vamos agir de acordo com o que a gente valoriza no Senhor. Se a gente realmente dá valor ao Senhor, em certo grau a gente vai estar também agindo dentro dessa fidelidade, conhecendo Ele. Não sei se mais algum irmão quer corrigir aí ou falar alguma coisa. Então vamos lá.
Esta é a evidência de graça, não esperando por nada ou querendo qualquer coisa além dela. Somente a graça, minha graça te basta. O servo que não usou o talento quando o tinha noções falsas de Deus, maus pensamentos, a ausência de graça e um princípio inteiramente condenado pelo Senhor como a prova do mal. John Nelson Darby. Um galardão pelo serviço fiel. É essencial observar que essa parábola em Mateus 20, de 1 até 16, se refere ao serviço, pois os trabalhadores são enviados para a vinha. Também não há dúvida de que ela surgiu da pergunta de Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Mateus 19, 27. Em resposta, o Senhor graciosamente disse a seus discípulos que eles deveriam ter um lugar especial no reino e se sentariam em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ele também lhes disse que todos os que haviam deixado qualquer coisa por causa de seu nome seriam abundantemente recompensados. Ele então acrescentou o aviso significativo de que muitos dos que foram primeiros seriam últimos, e os últimos seriam os primeiros. E isto ele continuou explicando na parábola, porque diz ele: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 20, versículo 1. Temos em seguida uma descrição dos vários trabalhadores, com as diferentes horas em que foram contratados. Mas, de fato, existem apenas duas classes: aqueles que concordaram com a quantia que deveriam receber e aqueles que se colocaram nas mãos do mestre para que ele lhes desse o que considerava justo. Aqueles que concordaram com a moeda de um denário eram, em uma palavra, servos por lei, enquanto aqueles que se entregaram àquele que os havia chamado estavam sob o poder da graça. Para os primeiros, o trabalho era um meio de recompensa. Para os últimos, era um privilégio e, portanto, eles o valorizavam em si mesmos, conhecendo algo da graça que o havia concedido. Tudo isso é revelado quando o mordomo acerta as contas com os trabalhadores. Em obediência ao seu senhor, ele começa com os últimos, e todos receberam uma moeda. Isso excitou a ira dos primeiros, pois se os últimos receberam uma moeda, eles tinham direito a mais. A resposta foi que eles haviam recebido o que eles negociaram. E o mestre tinha o direito de fazer o que ele queria com aquilo que era seu. E que os olhos deles não deveriam ser maus, porque ele era bom.
A exibição da graça, com todos os seus direitos soberanos, apenas excitou a inveja do coração natural. Daí a inimizade do judeu quando o evangelho foi proclamado aos gentios. E assim, embora o primeiro, ele se tornou o último. Assim aconteceu com esses trabalhadores. Aqueles que foram trabalhar na vinha por último, deixaram a presença do mestre satisfeitos com sua bondade, e assim se tornaram os primeiros. Enquanto aqueles que foram os primeiros em seus trabalhos deixaram sua presença como murmúrios em seu coração e em seus lábios, estranhos ainda à graça. Então os últimos serão os primeiros, referindo-se a Mateus 19:30. E os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados, como todos esses trabalhadores tinham sido, mas poucos escolhidos. Edward Dennett, é uma adaptação. Uma recompensa pela devoção. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta, segundo Samuel 23:15. Tal era o anseio do coração de Davi, um desejo que encontrou uma resposta rápida e vinda do coração de 3 membros daquele grupo devoto e heróico que se reuniu em volta dele na caverna de Adulão. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Segundo Samuel 23:16. Não houve nenhum comando dado. Ninguém em particular foi escolhido e comissionado para ir. Havia a simples expressão do desejo, e isso oferecia a oportunidade de genuína afeição e verdadeira devoção. Se houvesse um mandamento específico dado a alguém, seria meramente uma ocasião para pronta obediência. Mas a expressão de um desejo desenvolveu aquele apego ardente à pessoa de Davi, que é tão adorável de se contemplar. Observe a maneira como Davi agiu nessa cena comovente. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Segundo Samuel 23:16-17. Era um sacrifício caro demais para qualquer um, exceto para o próprio Jeová. Por isso, Davi não permitiria que o cheiro suave dele fosse interrompido em sua acessão ao trono de Deus. O coração deles estava voltado para Davi, e eles não consideravam suas vidas preciosas para eles mesmos, a fim de que pudessem gratificá-lo e refrescar seu espírito. Se tivessem agido para obter um nome ou um lugar para si próprios, teriam roubado todo o encanto de seu ato
e o entregue ao merecido desprezo e esquecimento. Mas eles amavam Davi, e esta era a fonte da ação deles. Eles provaram que Davi era mais precioso para o coração deles do que a sua própria vida. Esqueceram-se de tudo no início, no único objetivo que os absorvia, que era servir a Davi. E o cheiro do sacrifício deles subiu ao trono de Deus. Oh, como ansiamos por algo assim em referência ao verdadeiro Davi, neste dia de sua rejeição. Nós desejamos muito uma devoção mais intensa e abnegada, como fruto do constrangedor amor de Cristo. Não é uma questão de trabalhar por recompensas, por uma coroa ou por um lugar, embora acreditemos plenamente na doutrina dos galardões. Não, no exato momento em que fazemos das recompensas o nosso objetivo, estamos rebaixando a meta. Acreditamos que o serviço prestado com o olho na recompensa seria defeituoso. Mas também acreditamos que todo ato de verdadeiro serviço será recompensado no dia da glória de Cristo. Cada servo terá seu lugar no registro e seu lugar no reino de acordo com a medida de sua dedicação pessoal aqui embaixo. C.H. Mackintosh. Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde vai essa parte. Dá para ler. Galardões para os bons construtores. Todo cristão está construindo. E em 1 Coríntios 3, ele é exortado nas palavras: veja cada um como edifica. O Espírito de Deus aqui usa a figura da construção para expressar o testemunho do cristianismo neste mundo. Nem todos os que edificam constroem bem. Alguns deles, evidentemente, constroem com entusiasmo e zelo, mas colocam materiais muito ruins no edifício. Podemos ver facilmente que este não é o edifício que nosso Senhor falou em Mateus 16, quando ele disse que sobre a rocha da confissão de Pedro, Cristo, Filho do Deus vivo, ele edificaria a sua igreja. Cristo nunca colocará algum material ruim em sua construção. E nada jamais destruirá o que ele constrói. Ele está construindo sua igreja e essa obra está inteiramente em suas mãos. Ela é composta de todo verdadeiro crente que nele crê nesta época. Agora, há aquele outro edifício que os homens constroem no mundo. O cristianismo confiado às mãos dos homens. Não há outro fundamento senão Jesus Cristo. Verso 11. Se afastar desse fundamento seria deixar o próprio cristianismo. Cada crente está dentro do escopo do cristianismo neste mundo. E cada um está construindo algo nesse testemunho. Podemos não ter pesado seriamente antes, mas estamos adicionando algo a esse edifício. Agora, a escritura diante de nós é: mas veja cada um como edifica sobre ele. Verso 10. Por que deveria haver necessidade de tal exortação? O verso 12 fornece a resposta, listando alguns dos materiais que estão sendo colocados no edifício. Estes caem em duas classes:
ouro, prata, pedras preciosas e madeira, feno e palha. O teste de fogo. O padrão para teste dos materiais de construção é um padrão divino. Aquilo que resistirá ao teste do fogo. Cada porção de material que entra naquele prédio vai passar pelo fogo. Pois lembremos, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Verso 13. Então, apenas materiais à prova de fogo serão levados em conta. É um pensamento solene, o de que cada um de nós está construindo dia a dia algo que será testado pelo fogo. O fogo de Deus, que consumirá tudo o que não está de acordo com sua mente e sua palavra, sendo assim, devemos perguntar como podemos construir coisas que resistirão ao fogo de seu discernimento, que julgará naquele dia. Podemos perguntar: quais são as pedras preciosas, ouro, prata, com as quais devemos construir? E quais são os materiais combustíveis, o que vão queimar, né, no fogo, que devemos evitar colocar nessa construção do edifício do cristianismo na Terra? Para responder a isso, podemos notar, primeiro, que as coisas que resistirão ao teste do fogo são, comparativamente falando, muito pequenas em volume. Um fardo de feno faria uma contribuição considerável para qualquer parede. O feno é muito bom em sua aplicação, e alguns tipos de feno são muito melhor e mais caros do que os outros tipos de feno. Mas nenhum deles é adequado para ser material de construção à prova de fogo. A madeira também é usada para construção rápida e logo aparece diante dos olhos do homem, mas não é considerada boa neste prédio. Ouro, prata e pedras preciosas fazem pouco volume, mas depois que o fogo tiver passado, eles permanecerão e seu construtor receberá um galardão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só falta esse. De acordo com sua palavra. Ó companheiro cristão, de quem queremos a aprovação? Queremos fazer um show e impressionar os homens? Ou simplesmente agradar a Deus e deixar os resultados com Ele? Não procuremos o apelo popular ou aquilo que tem aprovação humana. Procuremos ser achados, comunicando as coisas espirituais por meios espirituais. 1 Coríntios 2,13. Os homens podem agir com base no princípio de que os resultados justificam qualquer meio usado. Mas a palavra de Deus diz: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou, em outras palavras, madeira, feno e palha serão queimados e apenas ouro, prata, pedras preciosas sobreviverão ao fogo. Aquele que construiu com estes últimos receberá uma recompensa, ou será coroado, como na ilustração de um atleta. Vê 2 Timóteo 2,5. Que o Senhor conceda a cada um de nós graça para buscar mais e mais testemunhar por Ele neste mundo, e em tudo fazer tudo segundo a sua palavra, e em devoção ao seu nome. Então,
não será uma questão de procurar fazer grandes coisas diante dos homens, mas que, ostensivamente em sua causa, mas fazendo tudo em vista do dia, e que em breve declarará de que tipo a obra foi e não o quanto foi. Cada um de nós pode procurar encorajar os outros e falar muitas vezes dele. Paul Wilson. Até aqui, irmão. São 9h38. A gente continua aqui na próxima semana. Ok?